Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu decidi contar pra você um pouco da minha experiência pessoal, de como eu consegui mudar a minha vida financeira de forma rápida. Eu vou passar aqui pra você exatamente o que eu fiz pra conseguir sair de R$0 a mais de R$100 mil investidos em tempo recorde, mesmo sendo um vendedor, trabalhando no comércio aqui no interior de São Paulo, ganhando no máximo R$2.500. Vou falar pra você como foi as minhas experiências, porque ao invés de eu fazer um vídeo falando de 10 dicas pra você ganhar dinheiro rápido, 5 formas de você enriquecer, eu vou contar o que aconteceu comigo. E aí você pode ponderar se faz ou não faz sentido para você adaptar na sua vida. Eu vou contar os meus erros, os meus acertos, e eu tenho certeza que isso aqui vai agregar muito valor para todo mundo. Para quem me conhece, eu moro no interior de São Paulo, eu sempre trabalhei com vendas, então trabalhei por mais de 8 anos no comércio, trabalhando ali no varejo de rua e também em shoppings. E eu ganhava ali em torno de R$2.500, às vezes quando eu tinha alguma data comemorativa, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, ganhava um pouquinho mais porque vendedor ganha comissão. Mas eu nunca fui aquela pessoa que registrado ganhou mais do que R$2.500, porque eu trabalhava no comércio de Limeira, aqui cidade é interior, então não é muito grande, o salário não é tão alto. E eu também nunca fui aquela pessoa que teve muito contato com investimentos, porque eu vim de uma família de classe média baixa e os meus pais não entendem muito sobre investimentos. Então eu era vendedor, trabalhava no comércio de Limeira, ganhava no máximo R$2.500 ali com carteira assinada. Na época eu também tinha um Corsa 98, que era o único carro que eu consegui comprar. Como que eu consegui mudar a minha vida financeira rápida? A primeira coisa que eu fiz foi ler 3 livros. Eu nem gostava muito de ler, tá? Eu comecei a ler alguns livros assim, eu tinha mais ou menos ali uns 17 para 18 anos. Eu li o livro do Facebook antes de existir Facebook, então, cara, era uma coisa que eu não tinha muita assim familiaridade, não era a pessoa que gostava de ler. E eu comecei lendo esse livro aqui, que é o mais clichê de todos, né? O Pai Rico, Pai Pobre, abriu muito a minha mente. Depois eu li Os Segredos da Mente Milionária, que também é um livro aí que muita gente já deve ter lido. E o terceiro é um livro que eu nem tenho aqui mais, porque emprestei para um amigo, nunca mais ele me devolveu, que é o livro do Brenzuel, que chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Desses 3 livros, cara, os 3 foram muito bons. Mas esse terceiro, ele abriu muito minha mente, porque ele falava em alguns capítulos de como negociar uma dívida com os bancos. E naquela época eu estava endividado, eu tinha emprestado meu cartão de crédito para um amigo, ele tinha usado o cartão, não me pagou e eu fiquei com uma dívida de mais de R$4.000 por 2 anos. E aí, lendo esse livro do Brenzuel, eu entendi o que eu precisava fazer para eu negociar essa dívida. Então, antes de eu aprender sobre investimentos, abrir conta em corretora, fazer qualquer coisa, eu estava endividado e eu precisava quitar aquela dívida. E aí eu segui exatamente esses 2 passos que ele passa dentro do livro. Aliás, fica até a indicação aí, se você está endividado, você pode ler esse livro aí que vai te ajudar muito. A primeira dica era que ao invés de tentar ficar negociando aquela dívida com o banco que eu estava devendo, eu precisava listar as dívidas que mais tinham juros, né? Mais rodavam juros. Eu não tinha só essa dívida, tinha outras dívidas também. Então, de todas as dívidas que eu tinha, qual dívida estava rodando mais juros? Eu fui lá, listei todas elas, e ao invés de ficar tentando negociar essa dívida, eu precisava focar no valor inicial dessa dívida sem os juros. Então eu fui lá, entrei em contato com o banco e perguntei, olha, qual que é o valor inicial da dívida? Eles me falaram. Depois tinha outra coisa que eu estava devendo, faculdade, qual que é o valor inicial da dívida sem os juros? Fui lá, deixei anotado. Tinha parcela do carro atrasado, qual que era o valor da dívida sem os juros? Fui lá e deixei anotado. E ao invés de eu ficar correndo atrás de todas essas dívidas, tentando negociar todas elas ao mesmo tempo, eu foquei em juntar o dinheiro do valor inicial da dívida que mais estava correndo juros. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu falei um pouco mais sobre esse passo a passo. Eu vou deixar ele para você aqui no card, onde você pode aprender a negociar qualquer dívida sem pagar juros. Lá tem todo o passo a passo que eu aprendi dentro desse livro. Nesse processo de aprender a quitar minhas dívidas e também de ler esses livros, eu abri conta em uma corretora. Na verdade, eu abri conta no Banco Inter, até por isso que eu falo muito do Banco Inter aqui para vocês, porque foi a primeira conta digital que eu abri e lá eu aprendi que eu precisava ter uma reserva de emergência. Então eu entendi, né? Pô, eu preciso ter uma reserva de emergência para eu ter um dinheiro ali, que se, cara, faltar alguma coisa aqui, eu precisar de um dinheiro rápido, eu preciso ter esse dinheiro na reserva de emergência. Então eu abri conta lá no Banco Inter, vi alguns vídeos aqui do YouTube, entendi que o banco era um banco bom, abri lá e coloquei R$150 no Banco Inter. E eu percebi que aquele dinheiro rendia um pouquinho todos os dias. Então eu ficava ali meio fissurado, né? Quem que não fica quando começou a investir? Eu pegava e ficava olhando lá e falava, caramba, rendeu 1 centavo. No outro dia, rendeu 2, rendeu 3. E eu comecei a entender, falei, cara, se eu colocar mais dinheiro aqui, quanto mais dinheiro eu colocar, mais proporcionalmente ele vai render. E aí eu comecei a ter aquela mentalidade que, sinceramente, antes de eu ter visto o meu dinheiro render, eu nem tinha parado para pensar o quão era importante eu ter o dinheiro investido e aquele dinheiro poderia render um pouco todos os meses. E entendendo isso, eu comecei a trabalhar e colocar cada vez um pouco mais de dinheiro. Então, no primeiro mês, eu coloquei R$150. No outro, eu coloquei 180. No outro, eu coloquei 190, 200, 210. E eu fui colocando cada vez mais dinheiro lá. Esse processo,
onde eu já tinha abrido conta na corretora, tinha colocado um dinheiro ali no CDB, estava trabalhando e tudo mais, eu comecei a estudar um pouco mais. Então eu vim pro YouTube, eu li vários livros e eu comecei a entender que um dos erros que eu estava cometendo era não anotar tudo o que eu ganhava e tudo o que eu gastava. Naquela época era até mais fácil anotar tudo o que eu ganhava, porque eu tinha vale e pagamento, né? Eu trabalhava como assalariado, então eu tinha esses dois pagamentos no mês, então não entrava tanto dinheiro assim. Agora, os gastos eu não tinha anotado em nenhum lugar. Então, gastava muito, não anotava nada, e o que eu ganhava, eu sabia, olha, eu ganho pagamento e ganho aqui também o vale, né? Quando tinha comissão, recebia ali em 2 vezes. Só que eu não era a pessoa que administrava muito bem o quanto eu ganhava e o quanto eu gastava. E aí eu aprendi isso e comecei a anotar absolutamente tudo o que eu fazia. Então, se eu comprasse uma bala, eu ia lá e anotava. Se eu comprasse, sei lá, um docinho que as pessoas passavam vendendo na loja, né? Quem trabalha em loja, assim, varejo de rua, sabe que passa todo mundo vendendo tudo. Saquinho de lixo, pão de queijo, pão de forma, prendedor, pano, cara, todo mundo passa dentro das lojas vendendo as coisas e quando você tá ali trabalhando no varejo, você acaba comprando muita coisa, principalmente coisa de comer. E aí eu aprendi que eu precisava anotar e eu passei a anotar absolutamente tudo. E anotar tudo é muito bom, até indico que você anote tudo que você ganha e tudo que você gasta. Só que você tem que tomar cuidado para você não ficar bitolado, porque o que começou a acontecer comigo? Eu ficava anotando tudo que eu gastava e como eu gastava muito mais do que eu ganhava, né, não em valores, mas eu gastava muito ali diariamente com coisas pequenas, eu passei a dar mais atenção pro quanto eu gastava do que em formas de ganhar mais dinheiro. E aí eu percebi que o caminho não era esse. Não era eu ficar ali bitolado, anotando tudo que eu gastava. Era eu aprender formas de eu ganhar mais dinheiro. Assim que eu percebi isso, eu comecei a estudar um pouco mais. E ao invés de eu ficar anotando tudo que eu gastava, eu continuei fazendo isso, mas eu passei a criar estratégias para eu ganhar mais dinheiro dentro daquilo que eu fazia. Então o que eu fiz? Eu fiz um caderninho de metas onde eu anotava tudo. Qual era a meta do mês, qual era a minha meta pessoal como vendedor, quanto eu precisava vender para ganhar uma comissão X e eu ganhando aquela comissão X, quanto eu conseguiria investir. E o resultado disso foi que eu comecei a ter pequenas metas diárias, metas semanais, metas mensais e isso foi fazendo com que eu batesse todas as metas da loja. E tudo o que eu ganhava, eu conseguia naquela época viver somente com 30%. Não tô falando que você tem que viver com 30% do que você ganha, porque eu sei que a realidade de cada um que tá aqui assistindo esse vídeo é totalmente diferente um do outro, mas naquela época eu consegui diminuir muito meu custo e 70% do que eu ganhava, até quando eu ganhava muito mais com comissão, eu investia tudo. Então nesse processo de entender o quanto eu ganhava, o quanto eu gastava, mas aprender a ganhar mais dinheiro, ao invés de focar só no que eu gastava, eu comecei a acelerar esse processo de ter cada vez mais dinheiro guardado. Com mais ou menos 1 ano e meio, eu consegui juntar 2 anos de reserva de emergência. E nesse processo, trabalhando, juntando dinheiro, eu comecei a mudar muito a minha mentalidade, porque eu comecei a ler vários livros, eu fiz vários cursos e eu comecei a estudar muito sobre como eu poderia mudar a minha realidade financeira através de tudo aquilo que eu tava aprendendo. E aí essa história aqui é bem grande, cara. Tem muitas coisas legais que eu posso trazer para vocês em outros vídeos. Eu comecei a investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, investir no exterior e tudo isso aqui eu vou passando para vocês ao longo de outros vídeos. Mas quais foram os maiores aprendizados que eu tive em todo esse processo? O primeiro deles e o que eu julgo ser o mais importante foi que ao invés de eu focar em aprender muita coisa, eu percebi que primeiro eu precisava desaprender muita coisa que eu já tinha aprendido errado. É muito doido a gente pensar isso, né? Mas quando você começa a estudar sobre investimentos, você já vem de uma vida onde você já escutou muita coisa de muita gente. Então você traz crenças limitantes, você traz conceitos que você acredita serem o certo sobre dinheiro, você traz uma mentalidade enraizada que ajudou você a chegar no resultado que você está hoje. E se você começa a estudar sobre investimentos, você está quebrado, está endividado, não está sabendo usar cartão de crédito e nunca investiu, você tem um modelo de pensamento que você trouxe e que esse modelo te trouxe até onde você está hoje. Então, mais importante do que você estudar para aprender novos investimentos é você desaprender conceitos errados que você tem sobre investimentos. Então, alguns exemplos da minha experiência pessoal. Por exemplo, eu sempre fui a pessoa que eu recebia o salário e eu pagava todas as contas primeiro. E se sobrasse alguma coisa, eu investia. E o resultado é que nunca sobrava, porque eu dava mais prioridade para os meus gastos mensais do que para os meus investimentos. Outra coisa foi o que eu acabei de comentar com vocês. Eu focava muito mais em quanto eu gastava do que como eu poderia ganhar mais dinheiro. E a partir do momento em que eu troquei essa ordem, eu passei a criar pequenas metas que eu poderia ganhar mais dinheiro ali como vendedor, ao invés de eu ficar anotando absolutamente tudo o que eu gastava. Obviamente, a gente tem que ter todos esses gastos controlados. Eu não deixei de anotar, mas a minha atenção não ficou mais focada somente nos gastos que eu tinha. Foi aonde eu comecei a criar estratégias para ganhar mais dinheiro. E uma outra coisa que eu também precisei desaprender foi que eu gastava mais ou menos ali 30% do limite do meu cartão de crédito em um mês. No próximo mês, eu já começava
estava com 30% a menos do meu salário, porque eu tinha jogado aquela parcela para o próximo mês, então eu recebia o dinheiro ali do dia 5 e eu já tinha que pagar 30% do cartão de crédito, ou seja, sempre parecia que eu estava recebendo menos dinheiro, não importa o quanto eu ganhasse mais. Outro aprendizado que eu tive nesse processo, eu precisei aumentar o meu conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendi a diferença entre educação financeira e inteligência financeira, que são coisas muito parecidas, mas são completamente diferentes. Educação financeira é você saber economizar e você saber poupar o seu dinheiro. Então você saber administrar o seu salário é educação financeira. Agora, a inteligência financeira vai muito além de você aprender a economizar e poupar. É você aprender a multiplicar o dinheiro que você já tem e aprender a ganhar cada vez mais dinheiro. Então tem muita gente que tem educação financeira, é uma pessoa ali extremamente organizada, é uma pessoa que não tem dívidas, mas também é uma pessoa que não tem inteligência financeira. Não aprendeu a multiplicar o dinheiro que tem, a fazer o dinheiro trabalhar para ela, e essa pessoa que só tem educação financeira vai sempre ter o mesmo salário, ela vai ser uma pessoa muito bem organizada, mas não vai ser uma pessoa que vai enriquecer, porque o que enriquece de verdade é o quanto você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você só saber organizar o seu dinheiro. Nesse processo eu também precisei aprender a diferença entre patrimônio e investimento. Tem muita gente que confunde o que é patrimônio com o que é investimento. Por exemplo, uma forma simples de você entender isso é que patrimônio é tudo aquilo que você compra, usa e não te gera renda. Como, por exemplo, carro é patrimônio, casa para morar é patrimônio, celular é patrimônio. E investimento é tudo aquilo que você não usa, mas que te gera renda todos os meses ou todos os anos. Como, por exemplo, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos ou até imóveis que você tem, não para você morar, mas para você alugar. Ah, Lucas, mas eu tenho um celular que eu comprei porque eu gravo vídeo e ganho dinheiro com ele na internet. Isso é um ativo que vai se transformar em investimento no momento em que você começar a ganhar dinheiro com ele. Aquilo entra dentro dos bens que você tem, mas se não te gera renda mensal ou renda anual, aquilo só se torna investimento a partir do momento em que você vender e colocar dinheiro no bolso. Por último, uma outra coisa que eu precisei aprender também foi a manter o meu padrão de vida mesmo ganhando mais dinheiro e mesmo tendo mais dinheiro investido. Eu contei mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no card, onde eu comentei sobre 5 erros que eu cometi antes de chegar nos primeiros 100 mil reais investidos. Lá eu contei sobre quando eu financei meu carro, contei sobre alguns erros que eu tive com ações e fundos imobiliários e também alguns erros comuns de finanças básicas, exatamente como eu comentei aqui para vocês. Mas de tudo isso que eu aprendi, qual é o maior ensinamento que eu posso deixar para você? Sempre siga os passos de pessoas que estão onde você quer chegar, mas sem aumentar o seu custo de vida na mesma proporção dos seus investimentos. A pessoa que ela começa a investir, ela acaba deixando de lado alguns conceitos básicos que você, depois de aprender, vai ter que levar isso aí pro resto da vida. Você sempre vai ter que manter ali dentro da sua organização o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto você tem para investir mensalmente. Se você ganha 5 mil reais, você vai precisar fazer isso. Se você ganha 10 mil reais, você vai precisar fazer isso. Se você ganha 50 mil reais, você vai precisar fazer isso. E o seu maior acerto é não aumentar o seu padrão de vida na mesma proporção dos seus investimentos. O ideal é sempre você viver um padrão abaixo do seu custo de vida, para você sempre ter cada vez mais dinheiro e também ter cada vez mais investimentos. Bom, esse foi mais um dos vídeos onde eu tô contando para vocês algumas experiências reais e eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já passou por algumas dessas experiências, se você tem alguma coisa para agregar para as outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Não esquece de contar aqui nos comentários. Conta aí o que você já aprendeu, o que você acertou, o que você errou. Usa esse espaço para você agregar mais valor na vida de outras pessoas com seus erros e com seus acertos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto!